Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou deixando aqui o vídeo gravado sobre psicogenética e espiritualidade. Novamente, porque o primeiro vídeo saiu sem áudio, mas agora vai dar tudo certo. E eu sou Emanuela Barros, coordenadora do nosso Regenerar Espiritual Project, que é o nosso projeto beneficente que funciona desde 2015. Eu sou médium, eu recebi todas as músicas mediúnicas desde 2000 e que estão gravadas hoje na playlist aqui do canal, como álbum Regenerar e Alegria, álbum Somos Espíritos e o álbum Harmonia. Então, se você está interessado em conhecer mais sobre o nosso projeto e por que ele é beneficente, porque nós doamos todas essas informações e essas músicas mediúnicas gratuitamente para vocês aqui no nosso canal. E nós não temos essa finalidade de ser um canal lucrativo. Nós estamos aqui simplesmente pela espiritualização de vocês. Então, um dos pontos mais importantes do nosso trabalho hoje é explicar sobre a psicogenética, a sua relação com a espiritualidade e também o simbolismo dos mapas astrais. Porque muitas pessoas pensam assim, será que eu acredito em mapa astral? Será que eu não devo acreditar em mapa astral? Isso é certo, isso é errado. Porque a minha religião, porque meu sistema de crenças, porque meu isso, porque meu aquilo, eu tenho que ser uma profissional. Bem, aqui nós não estamos falando de profissionalismo, nós não estamos falando porque eu sou psicólogo, que eu sou médico, então eu não posso acreditar nesse tipo de coisa, eu sou profissional da saúde. Nós aqui estamos falando de espiritualidade com os conhecimentos científicos que hoje existem sobre a psicogenética, que são os filamentos do DNA, do RNA e toda a sua filogênese. Algumas questões energéticas que vêm do sangue, elas são atraídas pelo espírito, porque o espírito ele tem um grande imã energético na hora que ele entra no zigoto, que é a união do espermatozoide do pai e do óvulo da mãe, ele se torna um ser humano naquele processo reencarnatório. E dentro desse processo reencarnatório, quando nós nascemos, existem simbolismos nos mapas astrais que vão nos orientar de como nós nascemos. Não significa que nós vamos permanecer daquele jeito. Por exemplo, eu, Emanuela, me conheço muito bem. Fiz meu mapa astral de que eu nasci dia 12 de junho de 1984, às 10h20 da manhã, segundo minha certidão de nascimento, e a minha mãe também, que conferiu o horário. E eu sou geminiana com ascendente leão, eu tenho Marte em escorpião, eu tenho Júpiter em Capricórnio e tenho uma série lá de coisas que eu ainda estou estudando de mapa astral, porque eu não sou astróloga, não entendo de mapa astral, mas eu estou seguindo vários canais que entendem de mapas astrais, como Astronália, a Astróloga, o Personare, e que eu percebi que realmente tinham a ver com o meu processo de amadurecimento espiritual nessa encarnação e também nas minhas encarnações anteriores, porque eu já tinha feito um estudo apométrico bem interessante que falava sobre as minhas tendências de encarnações anteriores. Então eu fiz uma terapia apométrica de até 12.000 anos antes dessa encarnação, em que a última encarnação que eu lembro, né, há 12.000 anos, eu fui Yeshila. E Yeshila, lá no planeta Yas, né, quem conhece aí os nossos livros e e-books do planeta Yas e já segue o nosso canal por causa disso, é um livro que fala de espiritualidade, né? Tem um pouco de espiritismo, cristianismo, mas principalmente ufologia,
que existe sim vidas em outros planetas, e o planeta Yas é um planeta andromedano, que veio de Andrômeda. E muitos espíritos foram exilados junto comigo, ou seja, com a Yeshla. Porque agora eu tenho uma outra personalidade, eu já evoluí aí umas 8 encarnações e vim parar na Emanuela. Então por que eu vou contar a minha história para vocês? Porque eu sou a pessoa que mais entendo do meu mapa astral. Eu sou a pessoa que mais entendo do meu processo regenerativo e reencarnatório, e talvez você vai poder entender melhor o seu processo regenerativo e reencarnatório também, quando você for estudar o seu mapa astral, entender por que que o céu Gêmeos em Leão está na casa 11. Gente, o sol na casa 11 tem hora que é bom, mas tem hora que é ruim, porque eu sou muito notada, né? Todo lugar que eu trabalho eu sou muito visada, eu sou muito percebida, por mais que eu não queira ser percebida, eu vou ser sempre aquela pessoa que todo mundo tá vendo o que eu tô fazendo de certo, de errado, de bom e de ruim. Então eu sempre vivi no reality show na minha vida. E eu falo pro Bruno, meu marido, que eu sou uma pessoa que eu erro, eu evito errar. Eu erro às vezes porque eu sou atrapalhada mesmo, eu estou em evolução, não sou santa. Tenho as minhas impaciências ainda, minhas crises de ansiedade. E isso eu tenho trabalhado dia após dia, principalmente porque isso causa impactos na minha saúde física, na minha saúde mental. Agora mesmo eu tô com crise alérgica, olha só. Isso aqui tudo foi crise de ansiedade, foram momentos de dificuldade profissional que eu passei, financeiras também, que eu tive ali muitas preocupações, depois as preocupações financeiras passaram, mas aí vieram os resgates fisiológicos, né? A situação física ali daquela preocupação, será que meu cliente vai me pagar, não vai me pagar, vou pagar mais juros, né? Então tudo isso que vai acontecendo. Tem pessoas que são mais calmas, que são mais tranquilas, são pessoas que se contentam mais com tudo que elas têm, que têm menos sonhos, que têm menos expectativas. Então, o jeito de ser do espírito, ele vem junto com toda uma psicogenética que está ali na sua família. E às vezes, por que, mano, que vai desencadear psicogeneticamente uma doença, uma ansiedade, uma depressão, em outros momentos de espíritos vindo na mesma família não vai desencadear esse tipo de doença mental, aquele transtorno, um TDAH, um autismo. Tem pessoas que desenvolvem, tem pessoas que não desenvolvem. Por quê? Porque o espírito não tem afinidade energética com aquele filamento do DNA e do RNA. Então dizem que numa concepção de uma família de 5 pessoas, cada um vai ser de um jeito, igual os dedos da sua mão. Porque em um grupo, se todas as pessoas forem iguais, elas não se harmonizam o suficiente de uma forma efetiva para entregar algo bom para a sociedade. Então Deus é tão perfeito que Ele fez o seu pai de um jeito, a sua mãe de outro, a sua irmã de outro, a criança mais nova da família de outra personalidade, a empregada, às vezes alguém que foi morar com vocês, tendo uma outra personalidade que complementa a personalidade de vocês, e juntos vocês são funcionais. Então toda vez que entra alguém no seu ritmo familiar e sai alguém no seu ritmo familiar, essa conjuntura de família, né? Eu dando aqui o exemplo da família da mão. Cada um é de um jeito, cada dedinho é de um jeito. Então ela vai se desarmonizar. Então morreu alguém na sua família, você vai desarmonizar a família, para depois ela se reintegrar novamente. Ah, nasceu alguém na sua família, ela vai se reorganizar novamente, para que ela tenha condições de ser funcional. E o que isso tem a ver com espiritualidade? Bem, nós passamos muitas encarnações errando, cometendo crimes, cometendo impaciências, agressividades, violências, normalizando coisas que naquela época não era crime, como por exemplo, traição. Teve uma época que traição era crime, teve uma época que não era mais. Teve uma época que
Repudiar a mulher era crime. Hoje em dia, separar ou repudiar a mulher não é mais crime. Então, algumas coisas que eram consideradas crimes e hoje ainda são consideradas, outras que não eram, mas que são atitudes rotineiras, elas tendem a gerar um karma quando é algo que prejudica outra pessoa. Então, na lei do karma e do dharma, aquilo que a gente fez de bom em outras encarnações ficou acoplado nas nossas tendências comportamentais. E essas tendências comportamentais, elas também são psíquicas, energéticas na nossa genética, e elas vão para o nosso DNA. Então, o jeito simpático de uma pessoa pode se repetir para os seus filhos. O jeito antipático também. O jeito mais introvertido, o jeito mais extrovertido. Então, alguns comportamentos, eles podem se repetir. Então, quando eu falo aqui que nós nos afinizamos ou hoje, ou ontem, ou em outras encarnações, com o lado positivo e o lado negativo da nossa família, é por causa disso. Uma outra personalidade de uma outra encarnação, você foi o melhor amigo daquela pessoa que você hoje tem muita dificuldade de convivência na sua família. E às vezes essa pessoa não aceita que você evoluiu, você melhorou, você cresceu, parabéns. Mas aquela pessoa não progrediu. Então hoje ela pode ter raiva de você na sua família, na estrutura da sua família. Então essas desarmonias acontecem, é como se a gente estivesse sempre passando de ano, melhorando, evoluindo e trabalhando as nossas tendências negativas para sermos pessoas cada vez melhores. E hoje, nesse presente momento, Emanuela Barros está na sua melhor versão, você está na sua melhor versão, então logo as suas imperfeições de hoje já foram muito piores em outras encarnações ou elas eram as mesmas. Eu tenho a mania de falar demais. E às vezes eu sou inocente. Eu falo e depois eu fico, ixi, não deveria ter falado isso para essa pessoa. Ixi, eu prometi para mim mesma que no meu próximo ambiente de trabalho eu não ia ficar contando vantagens sobre tal coisa. Mas aí solto. Aí eu falo. Se a Emanuela hoje é assim, na encarnação passada ela também era. E na retrasada também. E na retrasada também. Isso pode ter desencadeado problemas por muitas e muitas encarnações. E pode já ter sido, por exemplo, uma maledicência, uma fofoca, que fez alguém se matar, que fez alguém ficar chateado, que difamou alguém. Aí nessa encarnação, o que acontece? Uma injustiça, em que ela também é difamada, ela é agredida, alguém dissimula uma situação para que ela possa resgatar, para ver se ela sai daquele nível energético. Emanuela Barros, agora pare de ser inocente e pare para pensar o que você vai falar para quem, se isso é útil ou se isso é inútil. Se você vai falar alguma coisa só para se aparecer, só para dizer o quanto você é melhor que o outro, melhor você não falar. Porque senão, se você continuar com esse comportamento, outras injustiças, outras difamações, outras calúnias, outras situações difíceis vão continuar acontecendo até você mudar de comportamento. Então foi assim que eu aprendi que algumas tendências negativas da minha alma estavam lá sinalizadas no meu mapa astral. É uma criança que na primeira infância pode ter tido algumas dificuldades de aprendizagem. Teve uma parte lá do meu mapa astral que eu fui procurar no Google e a astróloga falou exatamente isso. E eu pensei, meu Deus, eu tive dificuldade de aprendizagem em matemática. Nossa, eu tive nota baixa, eu tinha que me esforçar muito para aprender. Porque para mim a matemática tinha que ser prática, ela tinha que ter uma lógica diferente, né? Que não era a mesma coisa das outras crianças, né? Eu tinha uma visão diferenciada. Mas sempre gostei de escrever.
Gostar de ler, eu fui gostar de ler, assim, livro de 200 páginas já com uns 13 anos. E tinha que ser algo que fosse verdadeiro, porque se fosse só historinha, eu não queria não. Ficção científica eu não queria ler. Eu queria sempre ler e escrever algo que fosse vivenciado. Então sempre fui uma pessoa muito prática, sempre gostei das vivências. Tem pessoas que já gostam de teorias, elas já gostam de ficar ali, né, imaginando coisas, criando mistérios, né? Muita gente da área da ufologia adora o mistério do ETzinho verde, esbugalhado. Eu já não gosto disso, entende? Eu gosto de vivência, não, eu vivi aquilo ali, me desdobrei com aquilo ali, eu presenciei aquele fato, então eu vou escrever sobre isso. Porque eu senti que aquilo ali era verdade, então eu vou compartilhar, porque isso é conhecimento, é uma informação junto com sentimentos e junto com sensações que você vai gerando conhecimento novo. Então hoje o que eu tenho para falar para vocês sobre psicogenética e espiritualidade é que tudo isso está sinalizado sim lá naquela mandala dos mapas astrais, mostrando como o espírito encarnou. Naquele dia, naquela hora, naquele minuto que você nasceu, você era assim já. Mas não significa que você vai permanecer daquela forma até o último dia dessa encarnação. Olha a parte boa. Por isso que é importante estar sempre acompanhando os mapas astrais e as tendências do horóscopo para entender que o universo ele tem um movimento, que Deus tem um planejamento reencarnatório e que Ele sabe que você pode perder a paciência no Mercúrio retrógrado, que você pode aprofundar conhecimentos no Plutão retrógrado, no Urano. E eu descobri que Urano, Netuno e Plutão tem muito a ver com esse momento regenerativo de todos nós, que estamos passando por um processo de mergulho dentro da nossa alma e de espiritualidade interior. Então, olha como tudo isso, no conhecimento universalista, que é o que o nosso projeto hoje é, ele não é só espírita, ele não é só reencarnacionista, ele é universalista, está trazendo aqui conhecimentos que são milenares da astrologia para nos ajudar na reforma íntima espiritual. Bem, acho que eu já falei demais, quase 18 minutos aí para vocês. Qualquer dúvida nova, vocês podem também mandar um e-mail para mim, tá bom? No projetoregenerai@gmail.com. Principalmente dúvidas mediúnicas, dúvidas espirituais. Eu só não tenho vaga para consultoria em saúde mental esse mês de abril. As vagas elas só serão abertas no mês de maio, porque eu estou com muito trabalho online, muitos cálculos para fazer de psicometria, de personalidade. Estou com muitas consultorias vocacionais também para fazer no âmbito da minha profissionalização. Mas as dúvidas espirituais, elas serão respondidas gratuitamente, dentro das minhas condições de tempo, tá bom? E se for necessário um agendamento para as questões espirituais, eu arrumo um tempinho à noite para ligar para vocês, ou mandar um WhatsApp, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!